Gente, então, queria agradecer nesse momento, né? É uma oportunidade. Eu vou deixar para fazer minha apresentação no final, para a gente focar aí realmente é, no tema de hoje, né? Quando a gente fala do repensar o futuro do comércio, é um advento muito importante diante da nova cultura, da nova sociedade que a gente está vivendo, né? Foi preciso aí um momento histórico, né, que não acontecia há mais de 100 anos, né, da questão da pandemia, para que as pessoas vissem que muitas coisas podem ser feitas de maneira online, de maneira através do digital, né? Principalmente quem trabalha com questões de analistas e de planejamento, de estratégia, pode trabalhar de casa, né? Uma outra coisa que a gente viu foi muitos empreendedores, eu que trabalho constantemente com profissionais liberais e com pequenas, médias, até mesmo grandes empresas, mas principalmente pequenas e médias empresas, os empreendedores tendo que se redescobrir diante do mercado, né? Vendo a necessidade de várias ferramentas. O Repensar, eu já vi que teve várias palestras maravilhosas. E hoje, a minha palestra aqui, né, esse momento, uma mini palestra sobre a questão da promoção nas redes sociais, eu tentei pegar algo bem específico para ficar bem pedagógico, para realmente tentar acrescentar para que vocês saiam daqui e já possam ir para o caderno de vocês, para o computador, para o tablet ou para o celular e já executar a estratégia ali que eu vou apresentar para vocês. A ideia é perceber o principal, né? A gente tem o advento das redes sociais ao nosso favor. E se a gente pensar que a rede social é, digamos assim, uma linha de frente, né, a infantaria, digamos assim, né, do combate na área comercial, de você se expor, né, qualquer um hoje tem pelo menos 2 ou 3 redes sociais no seu smartphone ou faz parte de uma rede social. Você pode até não fazer parte da rede social como produtor de conteúdo ou de maneira comercial, mas normalmente você faz parte da rede social como pesquisador, como usuário, enfim, como um cliente, né, comprando algo. Então, vamos dar início aqui à nossa apresentação. Então, eu trouxe alguns dados bem rápidos para vocês, mas aqui servem para enfatizar o quanto é importante e relevante o uso da internet no nosso país. Então, hoje, o Brasil é o segundo no ranking dos países que passam mais tempo em redes sociais, né? Então, assim, o nosso país, hoje, as pessoas ficam muito tempo nas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no Facebook, Snapchat, TikTok, né, que foi uma rede social aí que explodiu durante essa quarentena. E a gente percebe que o brasileiro ele gosta dessa interatividade, né? E se a gente for remeter essa interatividade nos últimos anos, a gente vai perceber também uma outra situação, que o brasileiro ele está aprendendo a usar as funcionalidades das redes sociais, né? Quando a gente pega grandes corporações como o Facebook, né, que é dentro de todo o Facebook, do Instagram, do WhatsApp, de outras ferramentas dentro do Face, ou quando a gente pega o Google, que é detentor do Google Maps, do YouTube e de outras plataformas que também servem para criar essa interatividade, a gente vai entender o seguinte, que o brasileiro, né, ele demorou um tempo, ele passou um tempo como um observador e agora ele está se tornando também um usuário funcional. Ou seja, ele identifica de maneira clara aquilo que é benéfico para ele, aquilo que é um conteúdo relevante, aquelas empresas que ele quer que ele se identifica, que ele quer seguir realmente, tá? Ano passado, o Brasil faturou cerca de 61 bilhões com e-commerce, né? E o mercado do e-commerce, ou o mercado de comercial na internet, tá? Quando a gente coloca esse valor de 61 bilhões de faturamento, não é só o e-commerce de loja de varejo, mas são todos os serviços que são vendidos através de plataformas digitais, ou seja, online, tá? E aí a gente percebe que é um mercado que não houve queda nos últimos
anos. Tá? Apesar de todas as crises que nós enfrentamos, é um mercado que não houve queda, é um mercado que só cresce no Brasil. E tem um potencial gigante. Tá? O e-commerce ainda representa menos de 15% do comércio brasileiro, o que é muito pouco, né, comparado com outros grandes centros. Então, assim, a gente tem um potencial enorme para alcançar novos clientes, um potencial enorme para desenvolver novas ferramentas, novas formas de negociação, novas formas de venda, novos nichos, enfim, a gente tem muita coisa para desenvolver no nosso país. E quando eu falei das mídias sociais, hoje, por exemplo, exatamente hoje, né, na data de hoje, o Facebook anunciou novas ferramentas, por exemplo, para suas lojas varejistas que possuem fanpage, né? Onde agora, por exemplo, as lojas vão poder estar integradas entre Facebook, Instagram e WhatsApp, né? E facilitando a forma de pagar, você vai poder colocar agora identidade visual na sua loja. Então, assim, as atualizações estão aí, né? A gente teve recentemente o Mercado Livre batendo recorde na Bolsa Americana. O Mercado Livre ele não é situado na Bolsa Brasileira, ele é situado na Bolsa Americana. A gente tem aí os grandes players do Brasil, né, os grandes marketplaces que estão no Brasil, como Magazine Luiza, Amazon, Casas Bahia, Ponto Frio, Carrefour, enfim, desenvolvendo ferramentas para que pessoas como nós possamos ter lojas dentro desses marketplaces. E tudo isso, se a gente for prestar atenção, vem da onde? Vem das redes sociais para depois chegar nesse fluxo da internet. Então, assim, é um mercado que não tem como a gente mensurar onde ele vai chegar e as suas potencialidades. Isso porque eu não falei das questões tecnológicas, né? Quando a gente começa a ver, por exemplo, uma geladeira que tem um tablet na sua porta e que você começa a fazer o pedido, ela começa a ler os produtos que tem dentro e ela começa a entender o que está acabando dentro dela. E aí ela já te avisa para que você faça a compra no supermercado e o supermercado já entrega na sua casa. Olha que loucura, né? Olha como esse fluxo é muito grande, tá? Então, assim, a gente tem diversas maneiras. Todo o mercado precisou se reinventar. A gente, por exemplo, hoje, um fotógrafo, ele não precisa, falando de casos de serviços, por exemplo, o fotógrafo ele não vai ter que imprimir foto, preparar tudo isso, ele, pessoa, né? Basta um e-mail, basta um link numa nuvem e ele consegue gerar todo esse movimento que há 10, 15 anos atrás ele teria que estar cuidando disso ou tendo uma pessoa específica para cuidar só disso. Então, assim, é muita coisa, tá? Importante dizer que num país que tem aí mais de 200 milhões de habitantes, nós temos 70% das pessoas conectadas em média, tá? Nos grandes centros urbanos, ou principalmente nas capitais, né, essa média sobe para 76% hoje, tá? Então, a gente percebe que nós temos ainda aí uma defasagem de 30%, né? Se a gente for parar para pensar, a gente ainda tem aí cerca de 60, 70 milhões de pessoas que não estão conectadas. Do outro lado, a gente tem mais de cento e poucos milhões de pessoas conectadas, tá? Tem uma coisa muito importante que eu gosto de sempre comentar com meus alunos, comentar com os colegas da área, que eu vejo também com muita curiosidade, dentro dessa questão que a gente colocou do uso, né, da internet, é que quanto mais a internet se populariza, a gente também precisa e requer de melhor atendimento, de uma melhor estrutura de internet, né? Então, a gente precisa de mais concorrência nesse setor, porque essa concorrência ela é benéfica, ela faz com que os planos de internet baixem. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pegasse há 5 anos atrás, determinadas camadas da sociedade teriam dificuldade para ter esse acesso, por exemplo, com vídeo. Por quê? Por causa do pacote de internet. Então, esse pacote de internet, ele é diretamente linkado com o que a pessoa vai poder absorver. Ontem, na data de ontem, estou trazendo aqui dados bem super atualizados,
Na data de ontem, por exemplo, o Google, ele publicou que ele fez uma está fazendo uma super atualização no Google Chrome, porque ele quer limitar as publicidades que possuem muito peso. Então, por exemplo, quando você abre um determinado site, aí tem aquele banner lá que vem com vídeo, com letra, com música, enfim. E ele quer começar a limitar. Por quê? Porque ele entende que quando a pessoa está usando o Google Chrome, né, o Explorer, o explorador da internet, no caso ali, vai consumir muita internet dela. E aí, isso não é legal. Então, assim, todas essas coisas, toda essa introdução que eu estou aqui fazendo com vocês é para que vocês entendam que hoje as mídias sociais elas vão numa outra batida, né? E se a gente pegar as 4 grandes operadoras de telefonia do nosso país, a gente vai ver que elas ofertam redes sociais gratuitas, de forma gratuita, né? Principalmente a questão do tráfego de mensagem e de texto. Nem todas oferecem o tráfego de conteúdo, por exemplo, de audiovisual gratuito, mas a maioria possui ali a timeline de maneira gratuita. Então, isso é muito bom. Isso é muito bom porque isso te dá a oportunidade de você vender e de você gerar relacionamento, de você criar conteúdo, de você fazer coisas novas. É importante a gente dizer que desses 70%, 75% dos usuários, quando eles querem comprar algo, eles precisam ser inspirados, né? Eles precisam ter essa inspiração para que eles possam realmente entender de fato o que você está passando, né? Ontem, a gente viu algumas ações. Ontem, não, perdão, durante a pandemia, a gente tem visto muitas marcas se preocupando, muitas marcas gerando ações relevantes, inclusive micro e pequenas empresas. Então, assim, pessoal, se a gente entende que esse usuário ele precisa ser inspirado, qual é o pensamento que a gente tem que tentar buscar, a gente tem que tentar ter para a nossa marca, para o nosso negócio? A gente tem que mostrar para esse prospect, né, para esse futuro cliente, seja ele frio, morno ou quente, que a gente está gerando conteúdo de valor, que o nosso produto, o nosso serviço, ele vai sanar uma dor do cliente. Quando eu falo dor, é um problema específico dele, né? Então, assim, não existe uma maneira mais fácil de a gente colocar isso, a não ser falando que eu preciso, antes de vender, gerar uma conexão. Rede social é conexão, né? Se a gente pegar várias e várias formas de a gente analisar cada rede social, a gente vai ver que todas elas partem de uma premissa, que é o quê? Conexão. Então, a gente vai ter conexões diferentes para tipos de redes sociais diferentes. A conexão que você tem no WhatsApp não é o mesmo tipo de conexão que você tem no Instagram, ou não é o mesmo tipo de conexão que você vai ter no YouTube, né? Eu vou elencar tipo, no YouTube, por exemplo, você tem aquele YouTuber que você tem ele como exemplo de profissional para determinada área, ou então quando você quer comprar algo, você vai ver primeiro no canal dele para depois você tomar sua decisão de compra, né? Isso se tornou uma coisa comum, né? Então, assim, eu primeiro preciso verificar nos meus exemplos de YouTubers, de eagers, né? No caso do Instagram, e aí eu consulto eles para eu poder tomar minha decisão de compra. Sendo que eu também, lógico, vou passar pelo produto em si, né? Então a gente vai primeiro olhar um review, a gente vai olhar um unboxing. Se você não está ali já literalmente comprando, você vai olhar aquele vídeo que normalmente eles fazem ali, tutoriais de 1 mês usando tal produto, né? Quando a gente vai, por exemplo, hoje, atrás de um determinado profissional, por exemplo, um médico ou um dentista ou alguém que trabalha com estética, ou um fisioterapeuta, a gente vai dar uma olhada na rede social dele, que tipo de conteúdo ele gera, né? A gente vai atrás dos depoimentos dos pacientes que ele já tratou.
Quando a gente, por exemplo, está no meio do trânsito e aí a gente quer encontrar algo, isso é um dado importante, eu não coloquei aqui, mas ano passado o Google identificou um aumento de 114% na expressão perto de mim. Perto de mim. O que seria esse perto de mim? Então, um exemplo. Eu estou andando numa avenida X, tá? E, por exemplo, eu estou aqui numa estrada, na Anhanguera, né? E aí o pneu do meu carro furou. Automaticamente, o que eu vou digitar no Google? Borracharia perto de mim. E aí ele vai me apontar a borracharia mais próxima, isso é, para aquele borracheiro que se cadastrou no Google. E eu já passei por isso aqui em São Paulo, né? Estou morando aqui há 2 anos e já aconteceu isso comigo. A gente não é como morar na nossa cidade, que a gente já tem pontos de localização. Então, eu não sabia onde encontrar um borracheiro. A mesma coisa a gente faz com uma drogaria, né? Ou, por exemplo, um cartório, ou, por exemplo, uma padaria. Enfim, quando você está num lugar diverso, você vai no Google Maps e aí você coloca o perto de mim. O próprio Google Maps, se a gente fosse falar dele, ele é uma rede social. Não sei aqui quem já ouviu falar, mas a gente tem a questão do Local Guides, né, o Local Guide, que são os usuários que alimentam o Google Maps com fotos, com textos, com avaliações, né? A gente entende, por exemplo, que quando uma loja é muito mal avaliada no Google, ela vai cair na sua importância, na sua relevância na hora da pesquisa, né? Então, assim, a gente tem hoje o segundo site que mais tem tráfego na internet brasileira é o Reclame Aqui. Segundo site com maior incidência na internet brasileira em 2019, reclameaqui.com.br. Por quê? Porque é um site onde as pessoas deixam reclamações, onde toda empresa que se preze, seja ela nano, micro, pequena, média ou grande, volta e meia, lógico, conforme ela vai ganhando relevância nos canais digitais dela, ela tem que estar lá no Reclame Aqui, verificando se não tem ninguém fazendo reclamação dela, né? Então, assim, são muitas coisas. O jogo realmente virou, o jogo realmente mudou. Nós que somos da área, a gente não consegue acompanhar, né? O que a gente consegue fazer é esse monitoramento dos avanços, tanto da tecnologia quanto das ferramentas, né, para que a gente possa unificar isso para os nossos clientes, para que a gente possa unificar isso, no meu caso também para os meus alunos, e a gente possa tornar isso funcional, né? Então, assim, hoje vamos continuar falando das mídias sociais. Então, gente, quando a gente fala de rede social, quando a gente fala, até mesmo no caso do Google, né? Mas quando a gente fala das redes sociais, a gente precisa entender qual que é esse maior ativo da rede social, né? Então, qual é o ativo que mais a gente tem que saber lidar, né? Esse ativo é um ativo tão importante quanto o dinheiro. Na verdade, ele é mais importante do que dinheiro quando a gente fala de rede social, tá? O ativo na internet que toda pessoa que tem um negócio e vai vender algo, antes de ela fazer essa venda, ela precisa estar preocupada, se chama atenção. Eu preciso ter a atenção do meu prospect, eu preciso ter a atenção do meu cliente para que essa atenção seja dada ao que eu vou informar, ao que eu vou comunicar, e só assim eu possa fazer com que ele compre de mim. Então, como que eu vou ter essa atenção? Gerando conteúdo de valor, gerando conteúdo bom, gerando coisas que realmente valham a pena para a pessoa que está me seguindo, né? Então, por exemplo, ontem, a gente conversando, estava tentando explicar para uma pessoa que o Instagram dela, no caso aqui, a gente vai falar do Instagram rapidamente, o Instagram dela era um Instagram que parecia muito com o que era antigamente de uma televisão, né? Então, todas as postagens que essa pessoa fazia, ela só fazia
se alguma marca, alguma empresa tivesse pagando para ela. Só que ela falou para mim assim, mas Gade, eu quero crescer, eu quero ter mais seguidores. E eu explicando para ela, eu falei, mas olha, o seu Instagram, você não tem uma publicação aqui que você gere valor, né? Você não está fazendo uma publicação aqui que você converse com seus seguidores, você não está aqui mostrando nada do seu dia a dia, você não está gerando empatia, você não está gerando relacionamento. Como que você vai buscar esse crescimento se tudo que você posta só é quando te pagam para você publicar? Então, fica difícil, porque a ideia dela era uma ideia de mídia de massa. Mas por mais que a gente tenha um digital influencer com 2, com 4, com 10 milhões de seguidores, com 5 milhões ou 100 mil ou 10 mil seguidores, uma rede social, ela não é uma mídia de massa. Ela não é uma mídia de massa, ela não é uma mass média. Ela é uma rede social. Se ela é uma rede social, ela precisa de quê? Gerar conexão. Eu preciso fortalecer esse laço que está havendo a partir do momento que eu começo a seguir um determinado perfil, né? Então, se a gente for pegar, por exemplo, a ideia de que um influencer de verdade, ele é capaz de ser pesquisado, né, como eu dei um exemplo há pouco, para que eu possa realmente tomar minha decisão de compra, então aí ok. Aí ok. Agora, a partir do momento que a gente tem um influencer que não gera valor, né, que não gera conteúdo, que tem um público totalmente errado, um público totalmente errôneo, e eu vou falar disso aqui mais no final da apresentação, a gente acaba, na verdade, cometendo um erro, né? Porque, na verdade, essa atenção, ela está o quê? Distorcida. E não é isso que eu quero para minha marca, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma padaria, o que, que eu tenho que mostrar no meu Instagram? Eu tenho que mostrar só foto do pão? Penso que não, né? A gente tem que mostrar como esse pão está sendo feito, né? A gente tem que passar um pouco das pessoas que trabalham nessa padaria, a gente tem que passar um pouco do segredo da padaria, a gente tem que passar um pouco do clima, né? A gente tem que gerar essa experiência que a Camila, a minha colega Camila, vai estar falando aí amanhã, né? Amanhã é na quinta-feira sobre a experiência do consumidor. Então, a gente tem que passar essa experiência para o consumidor através da rede social. E aí eu vou adquirir o quê? Atenção. Atenção. Então, só assim para a gente fortalecer um laço. Quando esse seguidor começa a seguir você, seja em qual for a rede social, no YouTube, no Pinterest, no TikTok, no Instagram, no Facebook, ele apenas começou a seguir você. Alguma coisa chamou a atenção dele que ele decidiu fazer uma conexão. Isso não significa, pessoal, que vocês vão estar retendo, né? Perdão, desculpa, retendo a atenção dele, tá? E já que a atenção é o maior ativo, eu preciso saber agora de vocês, depois da atenção, o que que a gente necessita, né? Como eu acabei de falar. Então, se a gente tem uma conexão, mais do que isso, eu preciso agora galgar, eu preciso agora prospectar, eu preciso de mais gente na minha rede social. Eu preciso fazer com que as pessoas se sintam inspiradas. Lembra lá do nosso dado? E isso vai vir através do quê? Através da audiência. As perguntas vão ficar para o final. Confere, Alessandro? Tá. Então, essa audiência, gente, o jogo virou. O jogo virou. Porque, assim, quando a gente fala de audiência, o que, que é ter audiência? Quando eu estou falando de audiência, eu preciso entender uma coisa. Todas as redes sociais, eu preciso educar a minha audiência. Então, não tem como eu criar uma estratégia de conteúdo, uma estratégia de vendas através das mídias sociais, sem eu primeiro entender que quem é o cliente que eu quero ter na minha rede social. Tá? Muitas vezes a gente pensa que as coisas funcionam como era no passado, onde qualquer um que comprasse estava bom. Hoje não.
Hoje a gente precisa entender que nós temos de buscar por clientes qualificados, por clientes que realmente querem fazer a aquisição, que querem comprar da nossa marca, do nosso produto, do nosso serviço. E aí que entra a questão de educar essa audiência. Para eu educar essa audiência, eu preciso primeiro construir ela, né? Não é como eu falei há pouco de uma mídia de massa, onde na mídia de massa você vai soltar uma comunicação, uma informação, enfim, você vai criar uma publicidade e aquilo lá vai ser colocado para todos verem, né? E aí sim, quem vai ver, tá, vai fazer a sua decisão ali. No caso das redes sociais, seja ela qual for, não. A pessoa ela está tendo um input de ir seguir você, como eu falei há pouco, de fazer essa conexão. Então, a partir daí, vai da marca, né, da empresa, de gerar essa credibilidade, fazer com que seja construído uma conexão forte, uma relação sincera, para que no final você possa realizar a venda. Então, assim, diante de tudo isso, né, a gente precisa decidir quais mídias sociais o meu negócio vai ter. Porque quais mídias sociais eu consigo dar conta e quais mídias sociais são mais assertivas para o meu negócio. Eu, por exemplo, conheço profissionais que construíram de forma brilhante estratégias em cima do Pinterest. Né? Então, a pessoa tem um blog que está lá na internet, tá lá, as pessoas encontram pelo Google normalmente, mas aí ela tem no Pinterest uma base super forte de conteúdo, tá? Então, assim, é muito relativo essa questão. A gente não pode tapar os olhos e pensar que só existe o Instagram e o Facebook, ou o Instagram e o YouTube, né? Se a gente for, por exemplo, analisar os dados que eu mostrei aqui no início, vocês vão ver que o Facebook, por exemplo, ele é mais importante do que o Instagram quando a gente fala de uma população geral dentro do Brasil. Por outro lado, ontem também saiu um dado de que durante a quarentena, o engajamento do Instagram foi muito maior do que do Facebook. E o YouTube, a gente talvez nem considere, a gente considera uma rede social, mas o YouTube ele é um buscador, né? Ele não deixa de ser um buscador, ele é um buscador de material audiovisual. Então, assim, são plataformas enormes que permitem com que você busque essa sua audiência, construa essa sua audiência e gere esse relacionamento que é o que a gente tanto quer, tá? Então, assim, por isso que é importante, quando tá tendo mais perguntas aqui, eu vou tentar responder agora, também aqui, durante a nossa apresentação. Então, a Sara está perguntando qual é a melhor maneira de gerar relacionamento com os clientes. Então, é o que eu estou falando. A gente precisa gerar conteúdo relevante para que eu possa encontrar os clientes certos, para que esses clientes comecem a seguir a página da minha empresa, para que aí eu possa começar a ofertar. Sara, se você ficar até o final, prometo que eu vou mostrar direitinho o passo a passo desse processo, tá? Os demais colegas, os demais também. Então, assim, o relacionamento ele vai se dar depois, né? Quando você vai trabalhar com o cliente no direct, quando você vai falar com esse cliente no WhatsApp, quando você vai falar com esse cliente no Message, ou quando você vai falar com esse cliente através de uma lista de e-mail, através de um lead, né, que você capturou. Então, assim, escolher a rede social que você vai utilizar para o seu negócio é primordial para que você possa montar a sua estratégia. Antes de você montar uma estratégia, você precisa definir muito bem qual é a rede social que você vai usar. Por quê? Basicamente, para que você possa fazer a regra do bem feito. Né? Você tem que fazer a coisa bem feita com aquela rede social que você escolheu. Não adianta você escolher múltiplos canais se você não consegue dar conta de gerar conteúdo para todos aqueles canais. Né? Normalmente, o que a gente tenta fazer como agência para um cliente, né, quando a gente está trabalhando? A gente normalmente cria um determinado tema e esse tema vai ser partilhado para que ele possa ser divulgado em todos os canais, né? Para que seja uma coisa que a gente chama de omnichannel,
né? O Omnichannel é você ter vários canais de comunicação, de contato e relacionamento com seus clientes. Mas imagina que você está fazendo isso sozinho, né? Então, se você está fazendo isso sozinho, complica a questão de como que você vai fazer o partilhamento de todo esse conteúdo, como que você vai gerar todo esse conteúdo sozinho e depois ainda tem que fazer essa partilha, né? Então não funciona, digamos assim, tá? Então o ideal é que você de cara defina, não, a gente precisa ter vídeo no YouTube porque eu preciso ser encontrado no YouTube. E a gente também precisa ter um Instagram porque a gente vai trabalhar com o Instagram. Ok, não tem problema. Não, Gad, a gente precisa ter o WhatsApp e eu preciso do Pinterest. Porque no Pinterest eu consigo criar. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá, pessoal? Imagina que você tem uma boutique, né? Você tem uma boutique, mas a sua boutique você também envia roupa para todo o seu estado, né? Você envia para o interior, você envia até para outras cidades, tá? Imagina que você tem essa boutique. O Pinterest, para quem não conhece o Pinterest e as potencialidades do Pinterest, o Pinterest ele permite você criar pastas com diferentes tipos de roupas. Para quê? Para que quando uma cliente pergunte de você, por exemplo, você tem roupa de vestido, de roupa, por exemplo, para escritório, para trabalhar em escritório, por exemplo, né? Uma roupa profissional, digamos assim. E aí você pega o link daquela pasta e você envia o link da pasta pelo WhatsApp. Pronto. A pessoa não vai precisar receber aquele monte de imagem, carregar a memória do celular dela, né? Depois você corre o risco de ela apagar tudo, né? Não dar atenção para aquela comunicação que você enviou, quando você pode ter feito algo muito melhor, muito mais profissional, que é subindo as fotos dentro de uma pasta do Pinterest e a partir daí você tem um link que você vai entregar para a sua cliente e ela vai poder ver as fotos e não vai estar ocupando a memória dela, não vai estar trazendo problema de HD, por exemplo, celular dela, enfim, não vai fazer de você ser inconveniente, né? Como muitas pessoas fazem, né? Manda aquela lista de transmissão e descarrega lá 500 mega, 1 giga de imagem, vídeo, não tem necessidade, né? Não tem necessidade. Então, assim, as redes sociais, elas estão aí para ajudar e para potencializar o seu negócio, tá? Vamos continuar. Então, a gente tem aqui, coloquei aqui, elenquei as 10 principais redes sociais do Brasil, tá? Hoje. Então, a gente tem Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, o Waze, ele é uma rede social, tá? Para quem não sabia, ele é uma rede social. Google Maps, que também é uma rede social. LinkedIn e o Telegram. Então, assim, são redes sociais que, por si só, elas podem ser trabalhadas individualmente, conjugadas ou pode ser complementares, tá, pessoal? Então, assim, Gádio, eu vou ficar louco se eu trabalhar as 10 redes sociais. Isso porque a gente não está falando de hoje, né, em específico, nós não estamos falando de internet e de blog, né? De site de blog. Então, assim, é muita rede social, mas dá para a gente trabalhá-las de maneira individual. Hoje, por exemplo, a rede social que pode ajudar você no seu negócio a crescer mais rápido é o TikTok, né? O TikTok ele está com uma entrega enorme. Por quê? Existe uma premissa básica que toda rede social no início ela precisa ser popularizada para que depois ela comece a rentabilizar em cima dos seus usuários, tá, pessoal? Isso é básico, né? Por que que há 10 não, mas há 7, 5 anos atrás o Instagram ele entregava o conteúdo para todo mundo? Porque naquela época ele ainda estava em fase de popularização, né? Então uma rede social ela tem um time onde ela precisa primeiro subir, né, popularizar bastante, para que depois ela possa rentabilizar em cima dos seus usuários, que é através de post patrocinado, né, que a gente conhece. Então o TikTok ele está nessa fase, né? Se você abre um TikTok e você começa a publicar conteúdos relevantes, começa a fazer vídeos extremamente rápidos e funcionais,
a tendência é você ganhar muitos seguidores rapidamente, porque ele entrega aquele vídeo para muita gente, né? Então, assim, se você adapta o seu negócio dentro do TikTok, é isso. E a gente precisa parar para pensar numa coisa também muito importante, que a gente não sabe necessariamente para onde uma determinada rede social vai, né? Exemplo, o Instagram. O Instagram, quando ele surge em 2011, se eu não me engano, ou 2010, eu acho que é 2011, ele era uma rede social de fotógrafos, tá? Então ele tinha lá, você podia subir as fotos, ele tinha aqueles filtros e só. E você só podia curtir e comentar, se eu não me engano, né? Olha o que o Instagram se tornou. O Instagram ele faz chamada telefônica. O Instagram ele hoje ele abriu essa questão da loja do Instagram Shop. Ele faz live. Ele tem os stories que, né, o Instagram adaptou do Snapchat. Ele tem a parte de foto do feed. Então é uma plataforma multifuncional. Tá? Então assim o TikTok ele está começando hoje. Se você consegue alcançar uma base, você não sabe o que vai ser do TikTok daqui a um ano, daqui a 3 anos ou daqui a 5 anos. Tá? Então, é sim também ferramenta importante. Vamos continuar, que eu estou vendo que o tempo está passando e a gente precisa dar um prosseguimento. Então, gente, o básico de uma promoção nas mídias sociais, ele vai se definir em duas partes, tá? Que é a escassez, né? Então, quando eu vou criar uma promoção numa mídia social, quando eu vou vender algo de fato, né? Eu já pulei essa etapa do conteúdo, já pulei essa etapa do relacionamento, eu preciso entender que eu tenho que trabalhar a escassez e basicamente é duas maneiras que eu tenho, tá? Ou um preço especial por tempo limitado ou um bônus por tempo limitado, tá? Por quê, gente? Por que ela funciona dessa forma? Porque hoje em dia, por exemplo, se a gente for pegar a promoção de uma publicidade na televisão antigamente, era 2, 3 meses, né? Que você fazia uma promoção. Hoje não, hoje você não tem tempo para isso, tá? Agora vocês também têm que ter cuidado que essa questão de criar promoções não é benéfico para quem está vendendo valor ou para quem quer ter um ticket alto dentro do seu segmento, né? Então, vale mais a pena você identificar que tipo de produto você vende para que aí você coloque um dos dois objetivos de promoção. Ou você vai trabalhar o preço, né? Eu costumo indicar para os meus clientes, né, o preço para quem realmente vende um produto ali que tem saída rápida, né, e tem saída bem rápida, ou para quem realmente trabalha com o ticket alto de um produto ou trabalha com serviços, a gente trabalha com bônus por tempo limitado, que basicamente é aquela estratégia de você entregar mais por um preço menor. Então, toda promoção, ela precisa ter um início, um meio e um fim. No caso das mídias sociais, ela não vai ter esse fim de maneira decrescente, tá? Ela vai ter uma linha de corte que eu coloquei ali. Então, você vai definir uma data e naquela data a promoção acabou, né? Se você posterga essa promoção, se você continua com ela por muito tempo, você corre dois riscos muito graves. O primeiro continua sendo da comunicação geral, que é você estabelecer um preço ou um valor errado do seu serviço, do seu produto na cabeça do consumidor. O segundo é você criar, como a gente pode colocar, você levar para os seus seguidores, né, para os seus clientes, uma falsa impressão, tá? Então, assim, tem que ter muito cuidado com esses dois polos. Ficou claro? Qualquer coisa, a gente vai mandando a pergunta, que daqui a pouco o Alessandro vai ler as perguntas e a gente vai interagir em cima das perguntas. Dentro disso, gente, para a gente criar essa promoção, para a gente criar esse conteúdo que a gente vai promover, a gente já entendeu a questão da atração, né? A gente já entendeu a questão da doutrinação, que é a audiência, e a gente vai precisar chegar na conversão. Essa é a jornada do engajamento. Essa jornada do engajamento, basicamente, a gente vai entender agora através dos processos, tá? O primeiro processo da atração é a gente segmentar o nosso produto, né, o nosso público, criar esse público-alvo, tá? E aí a gente criar a persona. Para quem não sabe o que é persona, gente, o que é persona? Persona, basicamente, é você desenvolver o cliente perfeito, né? Aí vocês podem me perguntar assim, Gad, mas eu posso ter várias personas do meu segmento? Sim,
você pode ter várias personas do seu segmento, tá? Você pode ter, por exemplo, se a gente estava falando naquele exemplo de uma boutique, a gente pode ter vários tipos de clientes para boutique, né? Se a gente está falando, por exemplo, de uma padaria, a gente pode criar personas desde a pessoa que só compra pão, como as pessoas que vão encomendar salgadinho, ou as pessoas que vão encomendar a parte de confeitaria, né? E aí a gente criar linguagens específicas para essas personas, tá? Isso é fundamental na rede social. Não pense você que os seguidores não identificam, eles identificam, mesmo que de maneira implícita, né? O neuromarketing vai falar muito disso, mas não é o que a gente vai tratar aqui hoje. Então, assim, você precisa estabelecer essa segmentação, a criação desse público-alvo e identificar quem é o seu cliente perfeito, tá? E aí a gente vai ter alguns atributos dentro de segmentação para desenvolver essa campanha, né? Idade, profissão, estado civil, aspirações, qual é o benefício que a pessoa busca ao comprar de você, né? Qual é a linguagem? Eu, particularmente, acho fundamental a linguagem, tá? E o que é que esse cliente mais tem consumido de você. Inclusive, eu coloquei aí, ó, a Magalu, né, que é da Magazine Luiza, que foi criada baseada na persona da Magazine Luiza, uma mulher moderna, né, extremamente comunicativa. Então, assim, você cria esse aspecto para que você possa definir como que você vai vender o seu produto ou o seu serviço. Então, vamos lá. A Sara está aí ainda. Vamos mostrar para ela como que a gente vai fazer esse processo. Então, o processo de venda, ele vai funcionar da seguinte maneira. Tudo começa com um grupo de pessoas que tem um problema, então cria conteúdos para atrair essas pessoas. Então, quando você cria o conteúdo que eu tanto falei, né, o que vai acontecer? Você cria uma oferta para convencer esse grupo de pessoas a comprar esse produto. Como que vai funcionar, gente? Como que vai funcionar a criação dessa oferta, tá? Como que isso vai acontecer? Da seguinte forma, eu preciso entender como que eu vou sanar o problema do meu cliente, tá? Então, um exemplo, o que as pessoas mais fazem? Se você vai vender maquiagem, tudo bem, você tem que publicar fotos do produto, mas como que é a usabilidade desse produto? Qual é a funcionalidade desse produto? Como que esse produto vai impactar na vida daquela mulher que vai comprar aquela maquiagem? Essas são as perguntas que você tem que fazer para que você gere conteúdo relevante para que a pessoa que vai comprar de você entenda isso e compre. Entendeu? Hoje, uma das coisas que mais chega, por exemplo, no meu Instagram, são microempreendedores que vão falar o seguinte: olha, eu só sei vender. E aí, quando você vai ver o Instagram da pessoa, ela só foca no produto. E rede social, eu repito aqui o início da nossa conversa, ela não é o quê? Focar em produto. Ela é em focar em relacionamento. Então, eu preciso pensar nessa oferta, antes de mais nada, como um relacionamento. Porque se eu vou direto no produto, eu estou transformando o meu canal de comunicação, o meu canal de interatividade, num varejão. Entendeu, pessoal? Não estou gerando valor para essa pessoa que está me seguindo. Então, assim, é preciso compreender que qual é a experiência que eu vou passar para o meu cliente, para o meu seguidor, para que aí sim eu publique o meu produto. E aí a gente tem mais criação de conteúdo. E aí eu coloquei aqui, por exemplo, alguns conteúdos que a gente pode criar, né? E-books, vídeos, infográficos e checklists, tá? Então é um infográfico, e-book, né? São maneiras de a gente atrair essa audiência, de a gente educar essa audiência sobre o que a gente vende, tá? Além de posts com conteúdo relevante, né? Então, por exemplo, se eu tenho hoje uma loja de semi-joias, por exemplo, se eu tenho hoje uma barbearia, né? Mas eu vendo produtos lá, mais do que eu mostrar o produto, eu tenho que mostrar o benefício do produto, tá? Então eu tenho que fazer essa contextualização para que o seguidor entenda que
aquilo vai realmente causar um efeito e ele possa fazer a compra. E isso funciona demais. Então, a gente cria conteúdo para criar uma lista e gerar relacionamento, né? Que é o que eu falei para vocês. Essa lista ela vai para onde? É o WhatsApp, é o Direct, é o Message ou e-mail. Uma coisa importante que as pessoas deixam muito de mão, por exemplo, é quando você começa a ter um Instagram muito relevante, no caso do Instagram ou do YouTube, acontece demais isso, ou no Facebook também, e você deixa de responder comentário, você deixa de responder as mensagens que você vai conversar ali com o cliente, né? As pessoas me perguntam muito sobre, poxa, mas eu não tenho tempo. Você tem que dedicar um tempo para aquilo. A rede social hoje, se você tem um negócio onde você quer se expor digitalmente online, a rede social hoje ela demanda que você tenha tempo para ela, né? Você precisa dedicar um tempo para ela, 2 ou 3 vezes no dia, questões ali de 20 a 30 minutos, para responder esses comentários, para responder o direct, para responder o message, para que você possa efetuar a venda do seu produto ou do seu serviço, né? Então, aqui eu coloquei os 4 canais diretos, né? WhatsApp, lista de e-mail, Telegram e mensagens, né? Se vocês forem ver hoje, muitos profissionais, muitas lojas estão fazendo o quê? Levando as pessoas para o Telegram. Por quê? Porque o Telegram ele é muito mais amplo do que o WhatsApp em relação a você montar a sua própria comunidade, você montar o seu próprio grupo de consumo, tá? Então, exemplo, você vai fazer uma lista das 100 clientes que mais compram da sua loja, que mais compram de você. Você pode levar essas clientes para o Telegram, pedir para que elas compartilhem isso, para que mais pessoas entrem para o Telegram, e ali dentro do Telegram você cria uma comunidade onde você vai vender toda hora, né? Onde você vai vender o tempo todo para aquelas pessoas que já estão ali. Elas vão receber a comunicação em primeiro lugar, antes mesmo de você publicar em uma outra rede social. Se vocês repararem, isso está acontecendo demais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, tá? Até mesmo no TikTok, eu já vi algumas pessoas que estão trabalhando o grupo do Telegram, deixa lá o link para que as pessoas entrem no grupo do Telegram. E aí eu criei um exemplo, que foi um post que eu fiz do Dia das Mães, né? Baseado nisso tudo que a gente explicou. Então a gente segmentou com base na idade, nesse caso, né? E aí depois da segmentação a gente criou 4 grupos. Esses grupos, subentendendo, tá, pessoal? É importante dizer isso, que as pessoas tinham o telefone da minha loja, o telefone do meu negócio na agenda do celular delas. A gente só consegue criar uma lista de transmissão, no caso do WhatsApp, se a pessoa tiver o seu telefone lá na agenda dela, senão não funciona, tá, pessoal? E aí a gente vai criar 4 listas de transmissão, tá? Olha aí, ó, cria uma lista de transmissão para cada grupo de mães. E aí a gente vai criar 4 propostas diferentes, tá? Gad, por que isso? Por que 4 e não só uma? Porque se eu segmentei 4 grupos diferentes, subtende-se que elas têm desejos, vontades e formas de consumir diferentes. E aí, como você está direcionando essa promoção, você vai criar 4 produtos, 4 promoções, 4 serviços, 4 bônus, enfim, 4 formas diferentes de venda. E aí você também vai trabalhar o quê? 4 linguagens diferenciadas, tá? Então esse é um exemplo bem legal que a gente fez, que deu super certo, dá super certo. E por fim, as dicas finais da nossa palestra. Passa muito rápido, estou vendo aqui já passou 1 hora. Eu acho que uma coisa importante, gente, eu coloquei esse exemplo da Dove, né, que a Dove fez um movimento muito grande sobre relação do corpo feminino, né, quebrou vários paradigmas aqui no Brasil, tá? Foi a primeira marca a quebrar esses paradigmas. Já havia tendo algumas conscientizações fora do Brasil, mas a Dove foi precursora nisso. E aí vieram outras marcas, como a Duty Free, como é, Nivea, L'Oréal, enfim, algumas outras empresas, né? A gente tem os órgãos reguladores que também começaram a cair em cima disso. Aqui eu dei um exemplo das mulheres, mas é muito importante que dentro daquilo que você vai vender, você saiba tocar as pessoas, né? A gente, no final, pessoas estão comprando de pessoas, tá? Pessoas estão comprando de pessoas.
Então, assim, aquela velha máxima, né? Que quando você consegue incorporar uma palavra bacana, uma palavra positiva na mente do seu consumidor, não importa, tá, gente, o tamanho do teu negócio. Gade, meu negócio é de bairro, não tem problema. Mas se você ganha um reconhecimento dentro do seu bairro, você com certeza vai estar fazendo com que as pessoas se sintam tocadas por aquilo. Você vai gerar emoção, né? E quando a Dove faz esse todo o corpo Dove, ela está dizendo o seguinte, que essas são as verdadeiras mulheres, as mulheres normais, as mulheres que consomem o produto, tá? Então, assim, identificar essa linguagem é primordial para uma estratégia de mídia social. Vocês têm que ter muito cuidado com mídia social. Existe a questão da cultura do cancelamento. Então, se você faz uma comunicação errada, as pessoas automaticamente deixam de te seguir, aquilo viraliza, né? Se torna um viral negativo, e aí depois para você é muito difícil. É muito difícil. A questão dos influencers, tá, pessoal? Eu falei aqui no início da nossa palestra para você saber escolher um influencer certo. Hoje, o influencer, ele já é, tá, a segunda opção em mídia paga no país, entendeu? Ele só perde para quem? Por post patrocinado direto no Facebook e no Google, tá? Então, assim, você saber escolher o digital influencer certo para a sua empresa é fundamental para você prospectar novos clientes, para você prospectar novos seguidores, para você vender mais. Existem agências especializadas em influencers, existem relações públicas que tomam conta de vários influencers e existe o contato direto com alguns deles. Mas o mais importante é você verificar se ele é um digital influencer de verdade, tá? Porque se ele for, vale muito a pena você fazer o uso de um digital influencer. A questão do colocar preço no post, né? Eu fiz aí um meme, olá, qual o preço, chama no direct. Então, assim, essa é uma dica que eu dou, tá, pessoal? Se você tem uma loja de varejo, literalmente ali, que você vende um produto, pode deixar o preço nos comentários, tá? Pode deixar o preço nos comentários. Só evitem de colocar o preço na imagem. Isso aqui é um caso específico do Face, do Instagram, do Pinterest, tá? Porque quando você coloca o preço direto na imagem, esse seu engajamento cai. Mas comenta, a pessoa perguntou o preço nos comentários, já dá o preço, né? Imagina que você vai criar uma loja no shopping, aí você preparou a loja para inauguração e você não colocou os preços. E aí a pessoa vai pegar uma roupa e na hora de fechar no caixa, ela descobre que a roupa é R$ 1.000, né? Que aquele paletó, aquele terno é R$ 1.000, né? Então, não tem necessidade de você ficar chamando as pessoas por direct, tá? Quando for o preço. Quando que a gente chama por direct? Quando o teu ticket for muito alto, quando você vender algo muito caro, ou quando realmente você vende um produto literalmente personalizado. Tá? Exemplo, um fisioterapeuta precisa saber qual que é o problema, então ele vai fazer aquela anamnese básica lá. Aí ele leva a pessoa para o direct para ele realmente poder dar o valor da consulta dele, tá bom? Qual a estratégia para escolher o influencer certo? A melhor estratégia para escolher o influencer certo é você calcular o engajamento dele, tá? Você procurar ferramentas que, só é você digitar aí no Google, tá, pessoal? Vocês podem digitar, fica à vontade, descobrindo engajamento de influência, como calcular engajamento, para você verificar se o engajamento daquele digital influencer é verdadeiro, né? Existem algumas métricas que vão mostrar que esse digital influencer realmente ele tem um poder. Outra coisa muito importante e fundamental é você pedir dele uma coisa que a gente chama de Media Kit, né? E um Media Kit atualizado. Não adianta ele mostrar um Media Kit lá de 2017 ou 2018, tem que ser de 2020, porque esse Media Kit vai mostrar, por exemplo, vamos dizer uma blogueira que posta muita foto com biquíni. Existem blogueiras que têm fotos com biquínis que tem muita mulher seguindo ela, mas tem mulheres que tem muito homem seguindo. E aí, quando você for criar sua estratégia de venda, por exemplo, a sua loja de biquíni, você vai ter que ter uma linguagem diferenciada para que ela possa fazer os vídeos de acordo com o público que ela tem, tá? Então, você tem que ter esse contraponto, para entender qual é o influência que realmente vai te ajudar na tua empresa. Finalizando, coloquei aí, gente, uma estratégia que está sendo super válida diante do novo algoritmo, tá?
como melhorar seu post no Instagram, escolhendo o formato slide, tá? Então, aqui na esquerda, a gente tinha uma barca de brigadeiro, tá? Que ela foi publicada ali, tiraram uma foto em cima de uma superfície e mais nada. E aí, a gente criou um formato em slide com os brigadeiros em detalhe e finalizando. Então, vocês vão ver que essas fotos não são fotos super produzidas, tá? São fotos feitas com celular, mas que já tem um outro impacto. Por que slide? Porque hoje, nesse caso, nessa dica específica aí do Instagram, quando uma pessoa não curte a primeira foto de cara, a segunda foto vai aparecer para ela num outro horário. Ela não curtiu, a terceira foto vai aparecer para ela no outro horário. Ela não curtiu, no outro dia de manhã, a quarta foto vai aparecer para ela, tá? Então aumenta demais as impressões dentro do alcance. Eu acho que é isso. Queria agradecer. Foi super rápido. Cadê o Alessandro? Eu acho que está por aí. Esses são meus contatos, tá, pessoal? Então, no Instagram é Gade Amorim com 2 Is, e no Facebook, perdão, no LinkedIn é Gade Amorim com 2 Is, e no Facebook e no Instagram também, Gade Amorim com 2 Is. Então, a gente está gerando conteúdo lá diário. Quem puder estar lá comigo nesse momento, vai ser um prazer receber vocês por lá.